começo o vídeo ajeitando a câmera. Faz sentido? Sei lá, faz sentido? Não faz. Não faz nenhum sentido. Não é nada recomendável. E pra quem não tá entendendo, eu tô tentando ajeitar a outra câmera aqui. Mas vamos lá, vai dar certo. Eu resolvi usar essa camcorder porque o tema, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, ele lida com nostalgia e lembranças. E nada melhor para evocar esse sentimento do que uma filmadora de 2000 e sei lá quanta. Considerando que a gente tá em 2025, caraca, 2 décadas atrás, bem dizer. 2 décadas. É basicamente a vida de um ser humano adulto, né? É basicamente a vida de uma pessoa de, sei lá, 20 anos. 20 anos é muita coisa, né? 20 anos já tá podendo fazer muita coisa. Então, acredito, né, que isso tem algum significado. Qual que é, eu não faço a mínima ideia. Só tô falando das coisas aqui aleatoriamente, pra ver se o assunto flui. Mas onde é que eu quero chegar? Bem, como eu falei anteriormente, a minha boa e velha amiga Depresso voltou. Ela voltou e uma das coisas que mais acontecem é você ficar ruminando em memórias, você ficar ruminando sentimentos e coisas do tipo. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu tô mais pra baixo é assistir Haikyuu, que é o anime de vôlei. E eu acredito seriamente que a OMS devia catalogar Haikyuu, devia ter colocado lá como antidepressivo. Porque o negócio funciona, sério, é melhor do que qualquer remédio, é melhor do que qualquer coisa. E o único efeito colateral é que você vai querer jogar vôlei. É só isso. Mas é um daquelas coisas que você vê e, não sei, de algum jeito faz você se sentir melhor, né? Então eu assisti alguns episódios de Haikyuu, reassisti várias e várias vezes. E uma das coisas que me chamaram a atenção dessa vez foi o lema de um dos colégios que o protagonista enfrenta, né? Tem um colégio Inarizaki e eles têm um lema que é "Não precisamos de memórias", o que é algo bem, né, bem dramático, bem chamativo, né? Nossa, não precisamos de memórias. E de início você fica sem entender o porquê desse lema, mas depois de uma cena específica, você entende um pouco melhor qual é a filosofia por trás disso, né? Tem um jogador que ele vai entrar na partida só para fazer um saque, e ele faz um saque seguro. A torcida começa a vaiar esse jogador. Porque a torcida do Inarizaki, eu espero não estar pronunciando nada errado, mas japonês é difícil de pronunciar. Mas a torcida do Inarizaki, ela é bem, sabe? Quando rola alguma coisinha assim, o pessoal é cruel, né? Então começaram a vaiar o cara, né? Pô, se for pra fazer um saque bosta desse, nem faz, pô. E o cara ficou se sentindo, né? Porque, putz, você fracassou querendo ou não, né? A torcida tá te vaiando e, enfim. E chega uma hora que o treinador, ele conversa com esse jogador, né? E ele fala, pô, cara, se a gente se prender ao ontem, o que será de nós no amanhã? Então, sendo assim, se desafie hoje. E assim, eu entendi um pouco mais sobre a mentalidade do "não precisamos de memórias". E é uma mentalidade bem chocante, né? A ideia de não se prender ao passado. Porque o ontem, né? O ontem já passou. Tudo que a gente tem agora é o momento presente, e muitas vezes a gente condena o nosso amanhã de tanto a gente ficar pensando no ontem, né? Apesar de que, né? Será que faz sentido? Será que faz sentido esse lema de "não precisamos de memória", considerando todo esse contexto? E uma das coisas que eu aprendi assim meio que por cima é que as memórias, elas servem justamente para ajudar o nosso cérebro a tomar decisões, né? E muitas vezes também serve para a gente tomar as melhores decisões, né? Por exemplo, por que a gente não coloca o dedo na tomada? Porque nos foi ensinado
que se a gente colocar o dedo na tomada, a gente leva um choque. Muitas vezes, a gente que é criança, a gente vai arriscar colocar o dedo em algum dispositivo elétrico, né? Algum dispositivo elétrico que não é muito seguro, sem querer. A gente acaba tomando um choque, é uma experiência ruim. O nosso cérebro grava essa experiência ruim, de modo que das próximas vezes a gente vai evitar essa experiência, né? Então, isso acaba nos protegendo. Essa dor, essa lembrança acaba protegendo a gente. E graças a isso é que nós conseguimos sobreviver enquanto espécie, né? Acredito eu. Acho que o papel das lembranças, das memórias, é justamente poupar energia nas decisões mais cruciais, né? É muito difícil a gente tomar uma decisão quando a gente não, sabe, não tem repertório acerca daquela experiência. Então, obviamente, tendo memórias e lembranças vai facilitar as coisas. O grande problema, ao meu ver, é que nós tendemos a não usar as lembranças e memórias como consultoras, mas sim como coordenadoras, ou, né, como guias, sabe? Como algo que toma as decisões pela gente. Esse é o problema, né? Que boa parte dessas lembranças e memórias não são fontes confiáveis para se tomar as rédeas da situação, sabe? São boas consultoras. E olha lá, porque muitas delas a gente não pode confiar muito, a gente acaba tendo muitas lembranças e memórias que não são muito precisas. Mas eu esqueci o que eu ia dizer. Enfim, a gente acaba tendo muitas memórias e lembranças que não são realmente verdadeiras. Porém, é um repertório útil, né? É melhor do que nada. Mas vale a pena colocar isso como sendo, sabe, o principal fator de escolha das nossas decisões? Não é à toa que a gente fica paralisado pelo medo, paralisado pelas escolhas da vida, porque a gente coloca uma pressão gigantesca devido a esse excesso de importância que a gente dá às lembranças e às memórias e a sentimentos que vêm através delas, sabe? E eu acho que muito da depressão vem disso, né? Da gente ficar ruminando o passado, ruminar certas lembranças, certas coisas, justamente para o nosso cérebro poupar energia e não fazer nada. Num movimento que, em tese, é para nos proteger, só que acaba nos deixando em uma situação meio complicada, né? A gente fica seguro, em tese, mas a que preço, sabe? A gente deixa de viver nossas experiências porque a gente está tão fissurado nas experiências passadas que não deram certo. Isso não é vida, sabe? Muito pelo contrário, é basicamente a receita para você apodrecer quem você é. Você fica parado e ficando parado você fica podre. Você fica murcho, você fica, sabe, atrofiado. E apesar de que eu discordo do lema "não precisamos de memórias", eu concordo 100% com a filosofia por trás desse lema, né? Acho que sim, a gente precisa de lembranças, a gente precisa de memórias, a gente precisa olhar para o nosso passado e aprender com ele e a dar um significado para ele, justamente para que o nosso presente seja mais, como é que eu posso dizer, melhor aproveitado, né? Que o nosso presente ele seja melhor vivido. Porém, vale a pena a gente sacrificar o nosso presente e o nosso amanhã por causa do nosso ontem? E aí que vem a minha concordância com esse lema, né? Se a gente ficar preso ao ontem, o que será do nosso amanhã, né? Então, por isso vale a pena viver a vida hoje. Obviamente é interessante a gente levar em consideração as lembranças e as memórias, levar em consideração a emoção e o sentimento que elas nos trazem, mas não vale a pena ficar preso a isso. Acho que não vale a pena ficar preso a nada, principalmente algo que não é real. Porque o que são as memórias e as lembranças, se não, sei lá, sinais no nosso cérebro? Porque o momento em si ele já passou, sabe? Materialmente falando, tipo, toda a matéria
daquele momento já não tá daquele jeito mais, sabe? As pessoas já não estão mais daquele jeito, o local já não tá mais daquele jeito, nada não tá mais daquele jeito. E tudo que a gente tem é só uma informação no nosso cérebro, no final das contas. Então, realmente, acho que não vale a pena ficar preso a isso, condenando o nosso presente e o nosso futuro porque alguma experiência não foi tão legal no passado. Mas, infelizmente, a gente não consegue simplesmente apertar um botão no nosso cérebro e apagar tudo. Nem vale a pena isso, né? E a gente também não pode simplesmente apertar um botão e fazer com que esse passado já não afete mais a gente, né? A gente, infelizmente, aprendeu a dar muita corda ao que a nossa cabeça produz. E uma dessas coisas é justamente esses pensamentos voltados ao passado. Infelizmente, a gente se acostumou demais e desacostumar leva tempo e é um esforço desgraçado. Mas, sei lá, talvez valha a pena. Às vezes é bom voltar ao passado e resgatar um pouco daqueles sentimentos bons. Uma das coisas que eu tenho feito também ultimamente é isso. Algumas músicas são boas pra isso, mas não é algo que vale a pena a gente, sabe, fazer morada. Eu acho que é algo pra gente, sei lá, fazer uma viagem muito curta, muito breve, aproveitar o que dá para aproveitar, principalmente em relação a ensinamentos, a significados, a sentido, mas principalmente voltar para o que realmente vale a pena, que é o momento presente, aproveitar que a vida está acontecendo e cada momento desse que vai passando vai se tornando só mais uma lembrança. E se a gente não aproveitar, a gente vai viver só disso, viver só de lembranças, de fantasmas, de coisas que já não existem mais, a não ser na nossa memória. Acho que a parte mais chata de você ficar preso às memórias é que você não consegue de fato interagir. Tudo que te resta é tentar cavar o máximo possível aquilo, tentar exprimir o máximo possível de suco daquela lembrança. Mas a grande verdade é que não tem como voltar no tempo. Não tem como a gente simplesmente viver aquilo de novo ou viver aquilo de outro jeito. E esse sentimento de impotência diante das lembranças, eu acho que é o que mais é triste de você ficar ruminando tudo aquilo. A gente fica se torturando com e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse feito, sempre com esse sentimento do que poderia ter sido, do que poderia não ter sido, sei lá. A gente fica se torturando com coisas que não são reais. É tipo você colocar a cenoura numa vara de pescar, subir em cima do burro e colocar a cenoura na frente dele. O burro vai estar sempre andando pra frente na esperança de pegar a cenoura. Mas quanto mais ele anda pra frente, mais a cenoura também anda pra frente. É basicamente isso. Basicamente isso, você ficar se prendendo ao passado desse jeito. Acho que a graça da vida é você criar novas memórias e não ficar preso às memórias anteriores. É sempre você criar novas memórias. Acho que estar vivo significa isso, né? Você experienciar a vida de modo que sempre vai ter novas memórias, novas lembranças. Nunca vai ser aquele lance mais do mesmo. Acho que a graça da vida talvez seja essa. E o legal é que depois de tomar a lição de moral do treinador, o jogador que ele errou o saque, ele consegue performar bem depois. E ele entende na prática o que significa o lema do colégio dele. E nesse mesmo episódio a gente vê o protagonista também se superando, fazendo uma jogada que ele não conseguia fazer antes, mas de tanto ele treinar, de tanto ele não desistir, ele conseguiu fazer, justamente porque ele não se prendeu ao ontem, né?
Ele foi construindo um amanhã melhor. Pra mim esse episódio é perfeito, sinceramente. E é isso. O sol se pôs. E mais um vídeo aí pra vocês. Olha ali. O sol se pondo. É isso que restou no horizonte. E olha a câmera nova. E eu com a câmera antiga.